A gente fala mais sobre esse assunto com Matheus Reis, CEO da empresa Io Gringo e especialista em cidadania italiana. Matheus, boa noite. Desculpa se eu falei o nome da sua empresa de forma errada. Mas é importante a gente repetir aqui, Matheus. Antes, quem tinha um parente vivo na Itália, quem teve um parente vivo na Itália depois de 1861, podia pedir o passaporte. Era uma regra bem flexível. Era um dos países considerados mais fáceis de obter essa dupla cidadania. Agora, por essa nova regra que a gente está dando, só quem tem ou teve pais ou avós italianos. Eu imagino o choque que isso deve ter sido para quem busca a cidadania. Seria importante te ouvir sobre isso. Boa noite mais uma vez e obrigado. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Boa noite, pessoal do CNN Prime Time. Eu acho que tem um ponto aqui que é muito importante da gente discutir, que é o fato de que a lei italiana sobre o direito da cidadania, ela traz um elemento muito forte que é o elemento ius sanguinis, ou seja, existem várias formas de definir cidadania conforme o país. E na Itália, a cidadania ela é definida conforme o direito de sangue, ou seja, qualquer pessoa que descende de um descendente, de um ascendente italiano e tem sangue italiano teria direito a essa cidadania. O que mudou a partir de hoje, né, com esse decreto emitido pelo Tajani. E sim, existe um impacto assim, absurdo em todos os descendentes de italianos que querem tirar a cidadania, mas também naqueles descendentes de italianos que já iniciaram o processo de cidadania. Então, para ficar bem claro, para quem já iniciou o processo e tem um bisavô, um tataravô italiano, tinha, né? Porque certamente já faleceu. Ele continua esse processo ou a partir dessa regra cancelou? Perfeito. Essa era uma dúvida que a gente estava, inclusive, até uma hora atrás. A gente acabou de dar uma olhada no texto do decreto que saiu, e no texto do decreto, a princípio, as pessoas que já entraram com processo judicial ou processo administrativo para reconhecimento da cidadania e tiveram os documentos recebidos pelo consulado vão ter direito à cidadania. Então, esse direito e essa nova lei não vai retroagir. E para os brasileiros que tinham ou têm pais e avós, se enquadram nessa nova lei, fica mais fácil para eles assim o processo? O processo para eles, na verdade, vai ser, a princípio, no mesmo trâmite dos processos antigos. Uma das novas condições que o Tajani traz nessa coletiva de imprensa que ele publicou hoje, mas que não está necessariamente no texto do decreto, é que a partir de 2026 vai ter um novo órgão, uma nova instituição em Roma responsável por julgar esses processos. Hoje em dia, o processo ele pode ser julgado em alguns órgãos administrativos. 2 órgãos administrativos são, primeiro, o consulado, segundo, as comunes, né, que são os órgãos na Itália responsáveis por julgar esse tipo de processo, e terceiro seria a via judicial, no qual o descendente de italiano entraria com um processo pedindo reconhecimento da cidadania. Segundo o Tajani, a partir de 2026, para os casos administrativos, ele vai ser julgado e avaliado por um órgão institucional em Roma, não mais pelos consulados. Você acha que tem relação com o fato de, neste momento, a Itália ser governada por uma primeira-ministra de direita, que, à semelhança de Donald Trump, pode estar querendo restringir estrangeiros, restringir especialmente essa facilidade que descendentes de italianos tinham para adquirir essa cidadania? O que eu vejo aqui é uma semelhança, né, de modelo de implementação da lei, inclusive, muito parecido aos Estados Unidos, né? Então, quando a gente viu na posse do Donald Trump, ele colocou, né, ele institucionalizou aqueles decretos que eram pontos importantes para a governança dele. A mesma coisa acontece na Itália, né? Então, dentro da Itália, o que a gente vê? A gente não vê um processo formativo de lei tradicional, no qual eu teria um projeto de lei que seria aprovado e discutido pelo parlamento com participação da sociedade. O que aconteceu foi a imposição de um decreto, certo? Um decreto que, a princípio, precisava de um argumento claro de urgência. Um exemplo claro do que foi um decreto é o Covid. E, obviamente, a Covid exige, sim, a necessidade de um decreto. Porém, nesse caso, foi instituído como um decreto e isso traz e impede um pouco a discussão social do caso, né? Então, assim, como a sociedade vê essa situação, como o próprio parlamento vê essa situação. Inclusive, agora, né, a gente pensa no parlamento e a gente vê, sim, que o parlamento ele é a favor
da gestão atual, e a gente pensa muito sobre qual vai ser a discussão da Corte Constitucional, né? A Corte Constitucional é basicamente o órgão aqui responsável por avaliar, né, a lei aos olhos da sociedade. Matheus Reis, CEO da empresa Iogringo. Como é que fala o nome da empresa? Iogringo, tá certo. Iogringo, estava certo então. Muito obrigado pelas suas explicações aqui no nosso CNN Prime Time. Como você bem disse, eu imagino o pequeno terremoto que deve ter causado entre não a comunidade italiana, mas essas pessoas que tinham parentes lá, mas agora, por essa mudança de lei, vai ficar mais difícil. Claro, a gente vai continuar acompanhando como esse processo vai desenrolar, mas neste momento, apenas quem tinha pais ou tem pais e avós da Itália pode conseguir esse passaporte através da descendência. Muito obrigado pelas suas explicações. Boa noite. Obrigado, Márcio. Boa noite. E, pessoal, clientes que são da cidadania, por favor, respeitem e atendam os conselhos que são das pessoas que estão acompanhando. Esse momento é um momento muito delicado para todo mundo. Obrigado, Márcio, e boa noite. Eu imagino. Muito obrigado a você.